Olá, eu sou a pastora Flávia Pontual e eu estou aqui para contar um pouquinho do meu testemunho de conversão. Esse testemunho eu sei que eu serei retalhada no reino espiritual por causa desse testemunho, porque esse testemunho vai impactar a tua vida. Eu era alguém que não era para estar aqui pregando sobre Jesus para você. Eu era alguém que muitos desacreditaram. Eu era a ovelha negra da família. Mas o Senhor Jesus chegou e mudou a minha história. Vou te contar rapidamente um pouquinho do meu testemunho. Eu nasci num lar não cristão. Eu nasci num lar que os meus pais, eles iam em centro espírita, mas eles não me contavam que eles iam em centro espírita. Minha mãe chegou até a tentar me tirar durante a gravidez, e quem falou pra ela que não era pra me tirar, ela tentou me tirar, e quem falou pra ela que não era pra ela me tirar na gestação, não era pra ela me abortar, foi um pai de santo. Creio que ali foi Deus usando os seus meios pra me preservar. Eu nasci naquele lar, minha família toda espírita, mas há uns anos atrás era vergonha falar que era espírita. Uns anos atrás era vergonha, então meu pai me levava na igreja católica, mandava eu ir com minhas irmãs, com a minha irmã mais velha, mandava eu ir e ele falava assim, você é católica, a gente perguntava, você é católica, mas os meus pais iam no espiritismo. E eu cresci naquele lar, até que um determinado momento, nas faixas dos meus 11, 12 anos, eu comecei a manifestar. No centro eles falam incorporar, mas eu comecei a manifestar. E eu comecei a manifestar de forma contínua. E eu lembro até hoje que a minha mãe virou pra mim, na época eu era pré-adolescente, a mãe virou pra mim e falou assim, Flávia, não brinca com o jogo do copo, não brinca com o jogo do compasso. Na minha época era uma febre esse jogo. Mas eu curiosa, o mal de pré-adolescente é que acha que sabe tudo, e que pai e mãe não sabem de nada. E eu curiosa, rebelde desde pequena. E eu desobedeci a ordem da minha mãe e eu fui brincar com aquelas coisas. E esse jogo realmente é real, porque mexe com o mundo espiritual, só que eu não tinha essa consciência, eu achava que era uma brincadeira. Mas quando eu tava, o copo rodava até bater na parede e quebrar, era aquela sensação, o compasso rodava sozinho, todo mundo sentia aquelas coisas. Então eu sempre estava participando dos jogos no colégio, até que um dia eu comecei a manifestar. Mas entenda, quem nos dá o dom é Deus. Eu tinha esse dom desde a minha infância, desde pequenininha. Minha mãe falava comigo, depois de grande, ela foi falar comigo desde pequena. Eu já via as coisas. Quando o meu tio faleceu, eu falei com ela que meu tio havia falecido, eu era pequena, eu tinha em torno de uns 4 anos, e eu falei com ela que eu tinha visto meu tio. E ali, então desde pequena eu tinha esse dom. Só que eu não sabia, minha família não sabia, minha família não servia a Jesus. Eles achavam que estavam servindo a Deus no centro espírita. As pessoas acham que as pessoas estão no centro espírita porque querem, mas estão enganadas. Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira. E ele trabalha com enganos sutis, porque no centro que eu era, ele falava muito de Jesus. Eu sei que eu vou ser retalhada por esse vídeo, principalmente pelos que são espíritas. Mas eu preciso te falar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E ali eu comecei a manifestar, e eu manifestava no colégio, e eu passei as séries na minha adolescência, pré-adolescência até adolescência, por nota, porque eu não tinha frequência. Às vezes estava na hora do recreio, na minha época era recreio, e eu manifestava do nada. Às vezes eu estava indo pro colégio e eu sumia no meio do caminho, meus pais tinham que ir atrás de mim. E às vezes eu saía descarregada do colégio para parar no centro. E assim, muito nova, eu fui pro centro, porque a minha avó recebeu uma carta psicografada. Quem não sabe psicografia, vou falar nossa linguagem de crente, é quando o demônio toma o corpo de uma pessoa e a pessoa escreve, ali uma carta. Minha avó recebeu uma carta psicografada de outro centro, de outra cidade, falando o meu nome e falando que meu lugar era no centro. Mas até então, até eu ir pro centro, vou voltar um pouquinho, até eu ir pro centro foi uma luta muito grande. Eu cheguei a passar por exorcismo da igreja católica, eu fiquei 3 dias apagada, 3 dias manifestada, o padre não conseguiu tirar. E a minha mãe querendo procurar ajuda, mas minha mãe ia no centro de vez em quando, mas ela achava que meu lugar não era lá, e acabou que eu fiquei perdida. E até a minha avó recebia essa carta psicografada. E eu comecei muito nova pro centro. Eu cheguei muito nova e lá no centro eles falaram que eu era médium, e eu era, tinha vários tipos de mediunidade, já me colocaram na mesa mediúnica, e ali eu comecei a crescer, porque eu comecei a aprender. De tudo que era falado ali, eu comecei a aprender, comecei a fazer cursos, porque quem é espírita sabe que tem que fazer os cursos. E fui fazendo os cursos, fui aprendendo, fui lendo os livros, para doutrinar o espírito. Mas não é costume dos centros colocar uma pessoa tão nova numa mesa mediúnica. Mas pela a maneira da mediunidade que eles falavam que eu tinha, e como não tinha muito como controlar, eles me colocaram já desde nova na mesa mediúnica. Então ali eu estava sempre no centro, até que eu conheci o meu marido. Porque ele é meu namorado, eu conheci ele.
E ele era desviado da presença do Senhor Jesus. Já era um diácono desviado. Né? E eu sempre no centro, e eu falava das coisas do centro para ele, ele rebatia comigo na palavra, porque ele era desviado, mas ele também não queria ir para Jesus, né? Ele falava de Jesus, mas também não se posicionava. Tínhamos tudo para dar errado, eu tinha tudo para dar errado, eu sempre dei trabalho com minha família com esse problema espiritual, porque às vezes eu perdi o controle, então eu não tinha esse domínio, a minha família sempre procurando de um centro ou outro para ver se alguém conseguia resolver minha situação, ou era para eu estar morta, ou era para eu estar maluca, estar internada no manicômio, porque esse era o destino que Satanás tinha para minha vida. Mas eu amo esse Deus que ele muda histórias. Eu amo esse Deus, aleluia, que pega aquele que não é nada, aquele que não é ninguém, e ela nasce e faz tudo novo. Eu quero te dizer através desse vídeo, aleluia, se você estiver orando por alguém, não desista de orar. Aleluia, porque Deus, ele vai alcançar esta vida. Eu era alguém que tinha pavor de igreja. Eu falava assim, nunca que eu vou pra igreja, só berram. Ah, não, Deus não é surdo, pastor é tudo ladrão. Eu tinha pavor, e eu tinha ali as minhas bases no espiritismo, porque quem não sabe, para ser espírita, kardecista, tem que estudar. E às vezes quando o negócio apertava, eu ia pra Umbanda, né? Não cheguei pro candomblé, mas às vezes eu ia pra uma Umbanda, pra Quimbanda, eu procurava algo do tipo pra me ajudar. E quando eu conheci meu marido, casamos e as coisas pioraram. Eu comecei a perder o controle da mesma época da minha adolescência. A gente passou por uma crise no nosso casamento, eu comecei a perder o controle. E eu não tinha mais domínio sobre o que vinha sobre o meu corpo. E comecei todo aquele processo de apagar tudo de novo. E meus pais me ajudando, procurando ajuda num centro, procurando ajuda em outro. Né? E meu marido falava de Jesus pra mim, mas também ele não queria saber de Jesus na época. Né? Ele é muito crente hoje, ele quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Né? Então eu comecei a manifestar e eu não entendia por que eu estava manifestando daquela maneira, sendo que eu já tinha estudado anos para que isso não acontecesse, mas eu não entendia que Deus tinha me unido com meu marido para um propósito muito grandioso. É porque Satanás, ele sabia que ele ia perder. Meu marido, mesmo desviado, ele pregava a palavra para mim. Mesmo desviado, ele não aceitava ir pro centro porque ele sabia o caminho da verdade. E ali ele pregava e ele falava e eu não queria ir para a igreja, até porque minha família era toda espírita. Meu pai falava comigo, se você abandonar o espiritismo, vai pagar preço. Tá pagando preço na nossa linguagem, né? Na época era outro linguajar. Né? Falava assim, olha, eles vão te cobrar, é essa palavra que eles usam. Eles vão te cobrar, você sabe que você veio com esse propósito, com esse destino, você tem que fazer, porque você é médio, você não pode abandonar. E sempre aquela luta, aquela guerra. E eu comecei a manifestar de uma maneira que ninguém expulsava, ninguém tirava. Eu comecei a manifestar de um jeito que eu perdi o controle. E, né, vamos trazer para nossa linguagem, não linguagem espírita, era legião em cima de legião. Dirigentes sentam, tirava, ia pro centro e pro outro, fazia tratamento disso, tratamento daquilo, e ninguém conseguia tirar. Até chegar um ponto que o dirigente do centro, ele virou para mim e pros meus pais e falou assim, ó, se tirar esse... Na época eles davam um nome, até... Obsessor, era esse nome que eles davam, o obsessor. Ele falou assim, ó, o obsessor se juntou tanto ao espírito dela, ao perispírito dela, porque a linguagem de centro espírita é diferente, né? Corpo, espírito, perispírito, se eu não me engano é isso mesmo. Já tem alguns anos que eu saí do espiritismo, mas se eu não me engano é essa linguagem mesmo, né? Que a gente acredita que é corpo, alma e espírito, a alma para eles é perispírito. Eu falei assim, ó, se ligou tanto no espírito dela, porque se a gente tirar ele, ela morre junto. E ali foram contadas várias histórias de vidas passadas, coisas do tipo. Mas eles não conseguiam tirar. Foi procurando ajuda, tudo acontecendo, foi entrando em contato com outro centro, até o centro de Uberaba, lá do Chico Xavier, que foi do Chico Xavier, entraram em contato, levavam o meu nome, mas nada resolvia. A minha vida inteira eu passei por esse processo. Eu tô abreviando bem, porque esse é um testemunho muito longo. Eu manifestava, ninguém me segurava. Eu manifestava, não tinha meu pai, não tinha homem que me segurasse. Lâmpada estourava, cadeira corria, luz apagava, ela era aquela cena de terror. Já viu aqueles filmes de terror? Que ninguém segura quando a menina tá lá manifesta, é mais ou menos isso. Lógico que eu não fiquei, né, com a cara toda cortada, nada disso, mas, né, eram coisas sobrenaturais que aconteciam. E eu lembro de um determinado dia, eu ter manifestado em casa e meu marido não conseguia tirar. Ele ligou pra mãe dele, pro padrasto dele por telefone, ficaram a madrugada inteira orando, repreendendo o demônio e saía, porque legião, quem trabalha com o Ministério de Libertação sabe, entra um demônio, sai outro, entra um demônio, sai outro, né, porque são legiões, são muitos demônios. E passada a madrugada, a mãe dele veio e falou assim, tem um pastor da minha igreja, eu vou pedir para ele orar. E coincidentemente, não acredito em coincidência, acredito em cristocidência, o pastor, né, o pastor presidente, né, irmãos, o pastor ali que ele dirige aquela igreja, ele é muito ocupado. E coincidentemente ele estava na igreja naquele dia pela manhã. E ele foi lá e expulsou aquele mal de mim. Aquele mal que eu ia pro centro e o dirigente sempre falava que não tinha como.
Aquele mal que estava me assolando, que trazia desgraça para minha vida, porque eu apagava, eu perdia a consciência, eu fazia coisas que eu não tinha noção. E eu tenho certeza que uma hora ou outra aconteceu uma tragédia. Ele, em menos de 5 minutos, ele expulsou aquele mal. Eu fiquei bem. Aí veio meu pai, né, que meu marido já tinha pedido ajuda com meu pai veio, né, com o livro espírita na mão, pegou água fluidificada, quem é espírita sabe, pegou, me deu, eu tomei, né, não sabia, né, e também nem se soubesse eu tomaria também, porque pra mim não tinha mal na época. Eu tomei, na hora que eu tomei, eu manifestei novamente. E eu manifestei, né, e o pastor falou com meu pai, tudo mais, não pode dar isso pra ela. E ele expulsou novamente, eu fiquei bem. E ele falou assim, filha, não volta pro centro. Você já viu o que aconteceu, agora você tá bem, não volta pro centro. Eu falei, tá bom, não vou voltar porque realmente estava sofrendo muito. Foi a minha vida inteira sofrendo. A minha vida inteira sem ter paz. E eu falei assim, tá bom, não vou voltar. Só que aí mais tarde meu pai me ligou e falou assim, Flávia, hoje tem centro, você vai? Eu falei assim, pai, você viu o que o pastor falou pra eu não ir? Não, você vai ser cobrada, você tem que ir. Você não pode abandonar as coisas assim. Você já viu como que é a sua situação, já viu como que a sua vida é e tal. Aquela cobrança terrível. Meu marido falou assim, Flávia, se você for, eu me separo de você, chega de centro. E eu peguei e fui escondido meu marido do mesmo jeito. E eu lembro que nesse dia, quando eu fui... Ai, Deus. Oh, Espírito Santo. Quando eu fui, né, como sempre, eles tinham aquela luta. O dirigente disse, ninguém conseguia tirar aquele ser de mim. Aquela legião de demônios de mim manifestada de forma muito feia. E o dirigente do centro, aquele dia, tentou. E não conseguiu. E passou o horário da palestra deles. E eles tentando, não conseguiam. E toda vez que eu manifestava, eu perdia a pulsação, eu perdia o batimento, eu parava de respirar. O nível que chegou, eu não entendi porque estava piorando tanto, mas hoje em dia eu entendo que era Jesus que estava perto de fazer uma obra linda na minha vida. Oh, Deus. Obrigada, Jesus. Jesus estava perto de fazer uma obra linda na minha vida. E toda vez que eu manifestava era aquela guerra. E essa última vez que eu manifestei feio. Fiquei muito tempo sem respirar, muito tempo sem pulsação. E eu lembro que quando eu manifestava era como se estivesse num lugar muito escuro, acorrentado, e eu não conseguia fazer nada. A sensação que eu tinha é essa, eu não conseguia fazer nada. Eu não tinha muita noção do que estava acontecendo fora com o meu corpo, mas eu não conseguia fazer nada. Eu tinha visões terríveis, sensações terríveis. E eu lembro que nesse dia, quando eu manifestei pela... Não foi a última vez, porque eu ainda, quando me converti, entrei com um processo de libertação ainda. Mas a última vez que eu manifestei no centro, eu tive uma visão como se eu estivesse num poço muito escuro, muito escuro. E ali eu vi uma mão branca que reluzia, eu vi até aqui, como se fosse a manga de um roupão, já viu aquelas roupas de batismo? E a mão era tão branca quanto a roupa, aquilo reluzia. E eu vi aquela mão que vinha e me puxava. Quando me puxou, eu voltei a respirar. E eu sei que estava todo mundo chorando, dirigente do centro, o pessoal, né, que trabalhava na mesa, meus pais, todo mundo chorando, porque, né, a ambulância já estava vindo, já estava a caminho, porque eu não voltava. Mas eu amo esse Deus, que Ele foi lá no centro me resgatar. E quando eu voltei, eu contei a visão que eu tive, todos muito assustados, eu contei a visão que eu tive, e eles falaram, um espírito de luz te trouxe de volta. E eu acreditei nisso, mas eu mal sabia eu que era Jesus me trazendo de volta. No centro eles falavam que eu ia morrer, que não tinha como mais, que eles já tinham tentado de tudo. Teve gente que após a minha conversão falou, eu perdi fé no espiritismo, mas também não se converteu, mas perdeu fé naquilo. Deixa eu te dizer algo através deste vídeo. Ore. Ore, porque Deus responde oração. A tua oração faz Deus ir em lugares para resgatar vidas. E eu tive aquela visão e logo em seguida, no domingo seguinte, eu fui na igreja. E quando eu fui na igreja, eu vi o pastor pregando. Hoje em dia ele é até bispo, eu vi ele pregando e eu via muita luz, que eu sempre tive visão espiritual aberta. E eu via muita luz, e eu não entendia. Porque eu via aquela luz que vinha, passava pelo ouvido dele, saía pela boca. E eu ficava assim com meu marido, eu falava assim, mas que luz é essa? Que luz é essa? Aquilo reluzia. E ali ele pregou a minha vida inteira na hora do apelo, ele falou a minha vida inteira. E eu falei assim, eu vou lá na frente. Aí meu marido falou assim, se você for lá na frente, você vira crente, que até então ele estava desviado. Ele disse, se você for lá na frente, você vira crente. E eu não fui. Mas no próximo domingo a gente estava no culto novamente. E quando fui ver, estava eu e ele lá na frente. Ele voltando para Jesus e eu aceitando Jesus. O que eu quero dizer através desse testemunho? Não perca a sua fé. Deposite a tua esperança em Deus por vidas que você tem orado. Eu tinha tudo para dar errado, não era para eu estar aqui. Eu contei bem por alto o meu testemunho, eu manifestava de forma terrível, minha vida inteira, minha adolescência. Isso atrapalhou a minha vida familiar. Meus pais não tinham paz. As minhas irmãs não tinham paz.
Eu achei que eu ia morrer. Eu achei que Satanás, em qualquer momento, ia me fazer cometer uma loucura, algo do tipo. Não era pra eu estar aqui. Pra você ter uma ideia, quando eu manifestava, eu perdia a respiração, a pulsação, porque eu tinha a sensação que eu tava me afogando. E teve momentos que o pessoal do centro me trouxe apagada pra casa, porque eu saía do centro, apagava no carro de novo e manifestava no carro. E era uma luta muito grande. E teve um dia que eles me trouxeram e me colocaram dentro de casa, e conforme eu pisava, ficava a marca de água nos meus pés. Mas era marca de água que não tinha como secar, é como se fosse por dentro do piso. Ninguém me segurava, meu pai não me segurava, meu marido não me segurava, não tinha quem segurasse. Contorcia o corpo todinho. Era copo que quebrava. Mas aí eu conheci Jesus. Eu não entendia muito bem, mas eu sabia que aquilo me trazia paz. E eu comecei para a igreja, e toda vez que eu ia eu manifestava, mas Jesus me libertou. E hoje em dia eu sou uma pastora para a glória de Deus. Deixa eu te dizer algo, aquele mais pecador, como Jesus vai falar, a quem muito é perdoado, muito ama. Eu fui muito perdoada. E eu lembro até hoje, no início da minha conversão, da minha caminhada, que um pastor olhou para mim e falou assim: filha, Deus manda te dizer um versículo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O inimigo, ele me usava de todas as maneiras possíveis. Eu contei da minha conversão, da minha parte espiritual, mas eu não era uma pessoa feliz. Eu não era uma pessoa liberta em nada. Eu era uma pessoa infeliz que fazia mal para os outros. Mas Jesus me transformou. E é desse Jesus que eu quero te dizer, te falar. Não tem outro caminho. Eu tô falando uma pessoa que já deu cabeçada em vários caminhos. Não tem essa de toda religião leva a Deus. Só há um caminho, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu lembro quando eu me converti, eu ficava: Senhor, mas e a reencarnação? Eu acreditava muito em reencarnação, porque tudo fazia sentido. Porque Satanás, ele é ardiloso, ele trabalha com engano, então tudo fazia sentido pra mim. Tem um livro de perguntas e respostas dos Espíritos, e eu falo assim: tudo faz sentido, tem resposta pra tudo. Se você passar o problema hoje, é porque em outra vida você fez aquilo, outro, então tudo tem sentido. E eu ficava assim: mas e reencarnação? Até que um dia eu li um versículo. Que vai dizer assim: ao homem é dado o direito de morrer apenas uma vez. Depois disso vem o juízo. Por isso que eu tô falando que a gente tem que conhecer a verdade liberta, a verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Não é todo o caminho que leva a Deus. Eu quero te dizer algo, porque tem pessoas que me conheceram na minha adolescência. Eu no colégio era tratada como maluca. Eu não tinha amigos, as pessoas não ficavam perto de mim. Só tinha um menino que andava comigo, que era meu amigo, porque ele era espírita. Então ele entendia o que estava acontecendo. Mas Jesus veio e mudou a história. Eu tinha tudo para dar errado. Eu era a ovelha negra da família. E eu lembro quando eu me converti, Deus falou assim: através da tua vida, a tua família virá. E assim eu creio nessa promessa. Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Passei rapidamente para te contar esse testemunho. Longo, mas curto, porque eu contei bem por alto. Se você sentir de compartilhar com mais alguém que também precisa ser edificado, compartilhe. Compartilhe, que eu tenho certeza que vidas serão libertas através desse testemunho. Vidas serão transformadas, assim como o Senhor Jesus tocou no meu coração hoje, para estar fazendo este vídeo. Eu tenho certeza que ao você enviar este vídeo para alguém, essa vida sentirá o toque do Espírito Santo e sairá transformada. Amém? Amém? Você crê nisso? Você crê que Jesus, aleluia, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, ele veio para aqueles que não são, para trazer transformação. Jesus veio para salvar o que estava perdido. E eu era uma pessoa perdida. Você pode ser alguém perdido, está assistindo este vídeo. Jesus, ele veio para te salvar e para te resgatar. Amém? Antes de encerrar esse testemunho, eu quero fazer uma oração. Pode ter vidas aceitando Jesus, pode ter vidas tomando uma posição, querendo sair de algo, de um lugar, algo que está fazendo de ruim, algo que você sabe que não agrada a Deus. Eu não sabia, eu não tinha essa consciência. Eu achava que eu fazia era certo. Mas porque Satanás, ele engana. Mas o engano do maligno será quebrado hoje na tua vida. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te apresentar, meu Pai, esta vida. Meu Pai está assistindo este vídeo. Eu te peço, meu Pai, alcança ela. Faz a tua obra genuína com transformação. Meu Pai, se tem pessoas orando por outras pessoas, meu Pai, que estão presas, seja no espiritismo, seja na idolatria do catolicismo, meu Pai, seja, meu Pai, em qual área for, que o Senhor venha alcançar, meu Pai, quebrar o jugo, quebrar as correntes do inferno. Pai, faz a tua obra genuína, faz a tua obra maravilhosa. Assim eu oro, crendo, profetizando, meu Pai, sobre a vida dos meus irmãos, que grandes coisas o Senhor fará e o Senhor alcançará os que estão perdidos. Assim eu oro, meu Pai, te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Seja abençoado e edificado através do testemunho. E não se esqueça,
curta, compartilha, se inscreva no meu canal, compartilhe com mais pessoas para que elas sejam alcançadas pelo poder do Senhor. Deus te abençoe e fique na paz.